Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mas uma boa noite mais animado. Boa noite. Passamos a semana aqui reunidas, não foi? Todas as comunidades com a maior alegria, brincando, cantando, dançando. Foi uma semana maravilhosa, a semana da juventude aqui, não foi? Vocês gostaram? E por todas essas graças, hoje estamos aqui para louvar e agradecer a Jesus e a Maria por este dom, por esta alegria, por esta paz e por esta felicidade que temos em nossa comunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Caros irmãos e irmãs, hoje eu gostaria que também todo mundo possa participar e assim possa dar uma mensagem, seja exatamente que podemos um pouquinho relembrar toda essa semana, o que nos impressionou cada dia, ou exatamente sobre hoje a mensagem dos evangelhos e das leituras. E assim seria bom que nós tivemos muito mais assim ver como também temos coragem de falar e cada um deve ter uma experiência mesmo que Jesus tocou no nosso coração. E isso é importante que vamos transmitir aos outros, vamos mostrar, vamos dar testemunho. Hoje é importante, o mais importante hoje, como o Papa Paulo VI disse, não é que nós temos mestres que ensinam, não. Hoje é mais importante que temos testemunhos. E assim, sobretudo, nós precisamos de jovens que falam mesmo da experiência que eles têm. E assim podem tocar no coração dos outros. E sobretudo, que podem tocar como Jesus mesmo está vivo no coração deles, né? Isto é importante. Por isso, para que este possa mesmo ser sempre mais realizável no nosso meio, que muitos jovens possam mesmo sentir esse ideal, porque o jovem quer um ideal, o jovem quer mesmo ver a vida como algo mesmo que é para nós um desafio e que pode mesmo, em que ele pode se realizar. E por isso cada um de nós deve ter mesmo essa vontade de enfrentar a vida. E, claro, como para qualquer enfrento, nós precisamos uma orientação. Nós precisamos saber como nós podemos enfrentar para chegar lá. E aqui é importante que nós podemos assim animar os nossos colegas. Vamos, caros irmãos e irmãs, agora iniciar nossa missa com o pedido de perdão. Nós queremos reconhecer que nós somos limitados, que nós precisamos da misericórdia de Deus. Inclinar a cabeça, vamos colocar a mão no coração e vamos sentir mesmo como Deus quer nos perdoar, como Deus quer se preocupar com a gente. Ele mesmo quer esquecer o que foi errado e quer se lembrar só da coisa boa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E nossa vida é chamado para ser uma vida alegre, porque Deus quer que nós sejamos mesmo alegres, porque Ele nos trouxe a boa notícia, uma notícia alegre,
que é de esperança. Por isso nós temos toda a razão de louvar a Deus e agradecer por tudo que Ele nos dá. Que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Deus se apresenta como esposo de Jerusalém. Ele será fiel às suas promessas. Jerusalém, nem o sempre. Ouçamos a primeira leitura lida por nossa jovem da nossa comunidade Merielle. Leitura da profecia de Osés. Assim diz o Senhor: eu a conduzirei, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias da sua vinda da terra do Egito. Eu te desposarei para sempre, eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de meditação. Envia teu Espírito, Senhor, renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor. Segunda leitura. Paulo se congratula com a comunidade de Corinto por ela ser fiel a seus ensinamentos e ao Evangelho de Cristo. Ouçamos a segunda leitura, que será proclamada pelo nosso jovem da comunidade de Alto do Cruzeiro, Jaguaraci. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6. Irmãos, acaso precisamos, como certas pessoas, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós é que sois a nossa carta, gravada em nossos corações, conhecida e lida por todos. Todo mundo sabe que sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, gravada em tábuas de pedra, não gravada em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto e em vossos corações. É por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança de letras, mas de espírito, pois a letra mata, mas o espírito comunica a vida. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Jesus convida os apóstolos à alegria enquanto permanece no meio deles. Aclamemos a palavra de Jesus com muita alegria. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam?
Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rascão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. O Papa fala que o jovem deve evangelizar o jovem, né? Assim ele pode exatamente da sua vida, ele pode testemunhar. O jovem não gosta muito de ouvir, né, os velhos, porque ele acha que os velhos têm outras ideias. Mas se um jovem mesmo fala e um jovem mostra mesmo esta sinceridade da fé, eu acho que isto pode convencer mais, né? Mas vamos primeiro ouvir as leituras de hoje, pelo menos uma pequena explicação. No início temos Oséias. O profeta Oséias é uma pessoa especial. Oséias, nós devemos saber a vida de Oséias. Oséias se casou com uma prostituta. E primeiro, claro, como sempre, teve pelo menos, lua de mel foi um amor. Mas porque ela já tinha tanta experiência, ela com o tempo, né, aqui é o perigo, ela se lembrou dos velhos namorados e assim ela se prostituiu. Mas, claro, Oséias brigou muito com ela e procurou mesmo conversar com ela, porque no fundo ele amou esta moça. E ele conseguiu mesmo de cativar esta mulher e finalmente conseguiu mesmo que ela mesmo ficou fiel a ele. Isto era mesmo a vida do profeta Oséias, né? Mas é interessante, enquanto Oséias viveu todo esse drama do casamento, porque é até bonito que nós falamos muito dos santos, né? E mostramos os santos como grandes modelos. E nós achamos os santos, claro, eles receberam graças especiais, e assim, para eles era fácil de ser santo. Mas se nós temos agora um profeta que viveu bem a vida cruel e uma vida cheia de limitação, como Oséias, e assim, uma vida desta já nos convence mais. Exatamente, quando ele viveu com ela e tinha toda esta decepção com ela, mas se esforçou e lutou, brigou e conquistou depois, mesmo que ela voltou para uma vida séria. Em toda esta luta, ele pensou mais sobre toda esta realidade. E ele compara esta vida que ele viveu com a vida de Deus. Ele mostra como Deus quis também conviver com o povo de Israel. Como Deus fala, você é meu povo, eu sou o seu Deus.
E exatamente ele fez aliança, né? Deus fez aliança. Nós conhecemos a história da salvação. Moisés era exatamente o mediador. E essa aliança, nós chamamos o casamento também aliança, não é isso? Essa aliança mostra um compromisso que Deus fez com o povo e o povo com Deus. E assim é a mesma coisa no casamento. Este compromisso, esta fidelidade entre os dois. Mas Oséias experimentou muito bem o que quer dizer ser abandonado, ser traído. Ele sentiu isso na pele. E por isso ele compara mesmo a vida dele com a vida de Deus. Deus também sofreu muito, porque o povo de Israel não ficou fiel a Deus. O povo, e assim até os profetas dizem também, o povo se prostituiu, quer dizer, o povo procurou outros deuses, né? Nós conhecemos a história que eles procuraram Baal e tudo isso, essas religiões dos países vizinhos, e assim eles acharam que aquele Deus é mais forte, e assim adiante. E Oséias compara mesmo toda essa infidelidade como a infidelidade no casamento. E Deus, claro, fica triste. Ele quis fazer tudo para este povo. Ele prometeu mesmo a terra prometida, a felicidade, a paz para eles, mas o povo não quis. O povo não quis viver esta aliança. Mas Deus sempre quis conquistar, quis cativar. E assim, Oséias vê que Deus vai ganhar. Deus vai, como ele ganhou, conquistou de novo a mulher dele. E assim, o profeta diz, não, Deus vai também conquistar a gente, que nós vamos mesmo ser fiel a Ele. Mas esta conquista vai ser exatamente num povo novo. O povo novo que é exatamente agora o povo novo que nós temos na igreja, o povo de Jesus Cristo. Isso é exatamente agora a nova aliança que Deus fez através de Jesus e quer exatamente ter uma união. Deus quer uma união, uma aliança com a gente. Deus se compromete com a gente e nós assim devemos mostrar também nosso compromisso, nossa fidelidade a Ele. Quer dizer, os profetas muitas vezes na Bíblia comparam a união do casal com a união que nós devemos ter com Deus. E assim entendemos também o Evangelho. Jesus tem aqui o povo fiel, os fariseus, os discípulos de João Batista que estão jejuando. Mas por que estão jejuando? Porque eles estão esperando, isso era tradição na religião dos judeus, o jejum era mesmo uma tradição de espera mesmo de Messias. Eles fizeram esse jejum, essa penitência, que este Messias vai chegar. Mas agora Jesus diz, como meus discípulos podem jejuar, se exatamente o Messias está no meio deles, Jesus está no meio deles. Por isso ele disse aqui, agora não é hora de jejuar, porque o noivo está com eles, é Jesus, né? Quer dizer, essa comparação, Jesus, o noivo, e a igreja, o povo de Deus, a noiva, né? E assim, exatamente, o noivo está aqui, e agora é alegria, porque exatamente este compromisso que Deus faz com a gente é uma razão de alegria, porque assim sabemos, nós somos protegidos, nós temos a certeza que Deus vai olhar para a gente, mas claro que também nós vamos ser fiéis a Ele.
Mas assim é bonita, como os profetas nos ensinam, esta união do casal deve ser exatamente a união com Deus, né? Essa intimidade na fé, esse amor verdadeiro com Deus, deve ser exatamente reconhecido bem claro como uma união onde devemos viver a fidelidade. Isso, caros irmãos e irmãs, mostra como, se nós entendemos esta aliança com Deus, que isto é uma razão de alegria, uma alegria da festa, uma alegria de casamento, né? Que é como os noivos se alegram, que estão juntos, que podem agora viver juntos, unidos, eles se entendem, um ajuda o outro, um se compromete com o outro, e assim também nosso relacionamento com Deus deve ter esta alegria, porque nós temos a certeza, Deus é fiel, Deus é fiel. E assim, eu não devo ter medo. Não, Ele é fiel. Agora, meu compromisso é que eu vou responder essa fidelidade de Deus. Que eu vou responder. E aqui, caros irmãos e irmãs, é nosso compromisso. Porque nós, nessa semana de juventude, nós procuramos mesmo de sentir toda essa alegria de fé. Nós temos razão, porque Deus está com a gente. Mas não pode ser só alegria. Deve ter também um compromisso. Deve responder esta fidelidade. Quer dizer, essa fidelidade de Deus exige também nossa fidelidade, nosso compromisso. E o compromisso é que também nós levamos a sério os mandamentos de Deus. E quais são? Jesus diz bem claro. O que é o mais importante, que nós temos amor a Deus e aos irmãos. E se fazemos tudo com amor mesmo ao irmão, se nos preocupamos mesmo com o irmão e não comigo, se temos sempre interesse de partilhar com o outro e não só pensar em mim, e assim, exatamente, nós cumprimos bem esta fidelidade que Deus quer da gente. Este interesse com o irmão. E se no mundo, todo mundo tem esse interesse para o outro, e assim temos um mundo belo, né? E todos nós queremos esse mundo belo. Por isso, Jesus nos orienta como nós podemos mesmo colaborar. E mais ainda, Ele não apenas nos ensina, não, Ele nos dá a força, a graça. Ele nos promete mesmo, Ele nos dá o Espírito de Deus. Com esse Espírito nós podemos mesmo ter a capacidade mesmo de não ser egoísta, ao contrário, de ser mesmo um irmão ao outro e partilhar com ele. Que nós sejamos mesmo uma juventude mesmo que saiba partilhar com o irmão. Sejamos mesmo uma juventude que se preocupa com este mundo que produz tantos excluídos. Exatamente o contrário do que Jesus nos ensina. O mundo infelizmente separa, faz tantos excluídos, mas o caminho que Jesus nos ensina é o contrário. Procura mesmo unir, procura ser irmão, procura integrar os outros. Como nós estamos juntos, unidos, e assim exatamente é importante que nós procuramos sempre mais ser unidos, mas essa união, esse paz só vamos ter se nós somos capazes de ter interesse, de nos abrir para o irmão e caminhar junto, a fim de que assim cada um de nós possa mesmo contribuir para este mundo melhor. Vamos, caros irmãos e irmãs, rezar o creio. E vamos aqui acreditar bem claro, mostrar nossa fé. Nós temos mesmo esta fé em Deus, porque Ele é fiel, Ele olha para a gente, Ele não apenas só promete, não, Ele vai nos dar mesmo toda essa graça para realizar esta alegria verdadeira. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E vamos fazer nossas preces, e claro, vamos sobretudo rezar que esta semana de juventude traga frutos, essa animação, não seja ou fique aqui, não, essa animação nós possamos levar para as nossas comunidades, e nas nossas comunidades nós vamos viver mesmo esta alegria, vamos ir adiante porque somos convencidos mesmo que Deus é fiel. Isto é o mais importante. Se nós sabemos Deus, eis a Deus, aceite toda esta nossa boa vontade por Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Muito bem. Tem ainda a pasta de juventude, tem mais avisos. A todos, boa noite. O nosso pároco pediu alguém para vir dar uma mensagem. Eu esperei alguém dar porque muita gente está saturada de mim. Semana toda está dando aviso, assim. Mas eu tenho uma mensagem para dar. Mas só que eu vou dar depois dos avisos. Mas antes dos avisos, nós estamos querendo agradecer mais uma vez a comunidade de Ilha Amarela. Em especial, pela primeira vez, uma jovem senhora fez um comentário em uma missa de jovem. Então é uma prova de que a missa de jovem não é simplesmente mais uma missa de jovem. Deve ser uma missa da comunidade, deve ser uma festa da comunidade. E que esse exemplo dessa senhora seja também para as outras comunidades. Jovem não é só aquele de 18, 19 anos, não. Temos aqui grande jovem, jovem padre, e diversos jovens aqui, jovens senhoras, jovens crianças. Então é uma prova de que a nossa missa da juventude está crescendo e pode crescer muito mais, depende de cada um de nós. E se a gente se esforçar, com certeza vai ser uma coisa diferente. E a mensagem que eu queria dar é essa. Como que dá uma mensagem de jovem para jovem? Nós temos aqui jovens desempregados, jovens que gostariam de estar nas escolas, não conseguiram uma vaga. Então minha mensagem é a seguinte: perseverança naquilo que quer. Se você está desempregado hoje, com certeza, vá perseverar que você vai conseguir. E o compromisso. Que cada um de nós possamos assumir um compromisso de verdade como discípulo de Cristo. E que o nosso compromisso não possa ser para edificar só a minha pessoa, mas principalmente a pessoa de Jesus Cristo. Que cada um de nós possa ser perseverante na fé. E mais uma vez, para encerrar, que a comunidade de Ilha Amarela ela possa crescer cada vez mais. Nós agradecemos também a presença de muitas pessoas que vieram de outra paróquia assistir a nossa missa. E também durante toda a Semana da Juventude estiveram aqui presente. A todos, que Deus abençoe. Eu também gostaria de agradecer em nome da comunidade a Pastoral da Juventude, representada aqui pelo nosso amigo Gerson Curvado, por esse grande presente que nos deu, dessa bela semana que aconteceu aqui. Muito obrigado e esperamos que possa acontecer mais eventos desse tipo aqui em nossa comunidade. E vamos agradecer ao nosso pároco, porque a Semana da Juventude aconteceu, por ele se esforçar bastante por essa Semana da Juventude. Então vamos agradecer essas homenagens de todos esses dias ao nosso pároco Gaspar. Ó Deus, celebramos esta semana nossa alegria que sentimos mesmo que o Senhor é fiel. O Senhor se preocupa mesmo com a gente. O Senhor quer que nós sejamos alegres. Mas nós precisamos da sua força, da sua bênção. Ajude que sempre acreditamos na sua bênção, na sua presença na nossa luta de cada dia. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe
abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo.